A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a minha Bíblia está aberta aqui em Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Vê, pois, que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Queria trazer um breve estudo chamado culto idólatra. Deus havia dado as medidas, o modelo, no monte para Moisés. Como ele queria que fosse o tabernáculo, e Moisés não investiria criatividade, mas sim em respeito total, o Senhor faria exatamente como o Senhor havia instruído. No livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 43, diz assim: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Veja então que Moisés inspeciona cuidadosamente e vê se tudo está conforme o Senhor havia dito, e após ver que está conforme o modelo que foi revelado no monte, ele abençoa. Vemos que a bênção está em cima daquilo que o Senhor originalmente falou. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 1 e também capítulo 2, Deus falando para Adão como poderia ser agora essa vida de imagem, semelhança e domínio, aonde eles buscariam uma comunhão diária com o Senhor na viração do dia, administrariam aquela abundância e absteriam-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3 vem a serpente com uma outra mensagem, uma outra proposta, e diz que eles seriam mais felizes independente do Senhor, que a serpente teria algo melhor, que a vida que ela estava propondo era muito melhor que a que Deus tinha falado. E Eva também entra na onda porque Eva acrescenta algo. Eva diz assim: o Senhor disse para não tocar no fruto. Deus não havia dito isso. Sempre que nós acrescentamos algo ou retiramos algo da palavra, estamos formando uma heresia. A Bíblia diz em Apocalipse: nada acrescentes a esta palavra para que não se acrescente as pragas. Nada retire, para que não seja retirado o teu nome do livro da vida. A Eva que acrescentou: não tocareis no fruto. O Senhor não havia dito isto, amém? Vemos então que a serpente diz que separados do Senhor, eles poderiam ser melhores, e que o Senhor estava negando a eles algo bom, ao não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles seriam como Deus. Ora, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E agora a Eva vem dizendo que separados do Senhor, eles serão melhores. E eles entraram nisso e colocaram a raça humana inteira agora na frequência da escravidão, deste mundo que jaz no maligno. O ser humano agora vive escravo da preocupação, ansiedade, relacionamentos quebrados na mágoa, ressentimento, a impureza, a cobiça, a avareza. Todas essas coisas vieram como efeito da queda. Vemos então este mundo que jaz no maligno cria sem parar religiões. E vamos cultuar a Deus do nosso jeito, mais ou menos como aqueles que queriam construir uma torre e chegasse no céu. E fazemos o nosso nome famoso na terra. Vamos construir uma torre e pôr o nosso nome lá e a nossa foto lá. De nós para nós mesmos. Como disse Nabucodonosor: não é este reino que eu construí com a minha força e para a minha glória? Então sou eu a fonte e para a minha glória. E logo ele foi comer capim por falar isto. Tudo que não é feito no temor do Senhor, em comunhão com o Senhor, e para a glória exclusiva do Senhor, é um culto idólatra. O que nós vemos hoje, que o homem caído pensa que tem necessidades que são prioridades, e o Senhor diz que não. Em Lucas 14:33 diz que aquele, pois, que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. O Senhor vem com uma mensagem clara: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comprar, pelo que vender, mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A minha casa não é casa de comércio, mas é casa de oração. O que vemos então é que o homem caído, ele não entende que a prioridade é a sua alma. Assim como Adão ignorou a voz do Senhor em Gênesis 1 e 2, e em Gênesis 3 ouviu a serpente,
Assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que aqueles que não ouvem a mensagem genuína acabarão sendo entregues a uma segunda voz, ao espírito do erro. O que vemos hoje é uma enxurrada de falsos profetas. Em Mateus 24 a 24 diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, que nós devíamos acautelar-se, porque eles seriam como anjos transfigurados, né? Demônio transfigurado de anjos, amados, que se possível enganaria até os próprios escolhidos. Então o homem caído, ele não sabe que a prioridade é a sua alma eterna, é o temor do Senhor, é agora ter a sua mente renovada pela palavra, comprometer-se com o Senhor. O evangelho da cruz, da renúncia, do temor, o evangelho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então agora o homem caiu do espírito para a alma. Então agora ele vive em sua carnalidade e vaidade, e ele pensa que as coisas principais são as coisas terrenas. Lá em Filipenses 3,19 diz que aqueles que só vão para a igreja buscar as coisas dessa terra estão desviados e são inimigos da cruz de Cristo. Mas ao contrário do que se pensa, ao invés de os pastores redirecionar essas pessoas que vêm para a igreja apenas buscando o pão e o circo, entretenimento, Jesus, quando foram buscá-lo apenas pelo pão, ele disse: por que vocês me buscam apenas pelo pão que perece? Busca-me pelo pão eterno, pão do céu. Jesus sempre dizia e redirecionava as pessoas para um comprometimento com o reino e com a salvação da alma. Quando o povo pedia sinais, ele diz: olha, a rainha do sul, a rainha de Sabá, viajou muito longe para ouvir um homem chamado Salomão, e esse aqui é alguém que tem uma mensagem, um evangelho com superiores promessas, o reino de Deus. Vemos então que Jesus Cristo tinha uma mensagem relevante, e essa mensagem ele disse para os seus discípulos: ide pregai isso que tendes visto e ouvido. A mensagem da igreja do primeiro século era uma igreja que pregava o reino dos céus, e vemos que eles colocavam as coisas eternas e celestiais em primeiro lugar. Mas como o homem caído tem prioridades trocadas e busca aquilo que é temporário ao invés do eterno, e isto pode lotar as igrejas e trazer dizimistas, os púlpitos foram comprometidos e as pessoas deixaram de cultuar ao Senhor para fazerem cultos de prosperidade. Por exemplo, culto de prosperidade, o que está se cultuando aí? Culto de festa junina, o que está se cultuando aí? Então, Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará cultos. Não existe culto dos pais, irmãos. Não existe, nós não seguimos o calendário pagão, a igreja é separada, ela é do céu. Não existe culto do coelhinho da Páscoa, não existe o culto em homenagem ao pastor. Isto é culto idólatra, culto e homenagens. Não podemos adorar a criatura. Ah, mas isso não é adorar, é homenagear. Sim, nesse dia não tem cura divina, expulsação de demônios, não tem a pregação genuína do arrependimento. Se leva um visitante ali, é para ficar vendo. Senta-se ali, faz homenagem aos pais, e festinha aos pais, dança para os pais, e ali é um teatro para os pais. Irmãos, como podemos parar o culto ao Senhor, dar uma pausa para cultuar o homem, homenagear o homem? Aonde que está na palavra de Deus que a igreja do Senhor teria comércio, cantina que vende comida? O Senhor disse que era para dar de graça o que recebemos de graça. Aonde que está na Bíblia que tem que ter bazar para vender? Aonde que diz na Bíblia que devemos ter atividades pagas dentro da igreja? Irmãos, o Senhor fez um azorrague e falou: não faço da minha casa venda. Ele não permite venda na sua casa. Isso são cultos idólatras, cultos misturados com dinheiro, conforme a tua oferta e a tua bênção. Jesus diz em Efésios 1:3 que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E tudo é de graça receber, de graça dai. O culto idólatra coloca as coisas do homem em primeiro lugar, o homem no centro. O culto idólatra é o culto que cultua a prosperidade e não o Deus do ouro e da prata, que pode dar a prosperidade. É um culto que se busca apenas o temporário e não aquilo que é eterno. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, isso legitima a bênção como consequência. Pelos essas coisas serão acrescentadas. É legítimo a pessoa receber isto se ela estiver buscando santificar a sua vida, comprometer-se com o reino, para alcançar as vidas com seu bom testemunho para o reino dos céus. Mas essas pessoas estão no meio de um culto idólatra, porque eles estão ali apenas buscando seus interesses carnais,
fazendo culto de si para si mesmo, como aquele jovem que orava de si para si mesmo. O culto idólatra não cultua a Deus e não busca estabelecer o reino de Deus, o reino dos céus. O culto idólatra coloca como centro os efeitos da queda. Mas antes de resolvermos os efeitos da queda, que são as 4 maldições que vemos em Deuteronômio 28, que é a escassez, porque Deus criou a abundância, mas por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram retirados do jardim da abundância, o qual foram criados por último. Abriram os olhos e só tinha abundância para todo lado. Deus é o Deus da abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. No caráter, em tudo, irmãos, é abundância. Aí o homem perdeu a abundância e veio a escassez. Da escassez veio a angústia. Da angústia vem a doença e da doença vem a morte. São as 4 maldições que vieram pela desobediência de Adão. E hoje o homem quer reverter os efeitos da queda, mas não ir para a causa. A causa, o homem abandonou a Deus, ele morreu espiritualmente. Ele se afundou no pecado e hoje ele ama o pecado. Coração desconcertado, misturado com mundanismo e carnalidade. Agora o que se procura estabelecer é resolver os efeitos da queda, ao invés de se resolver a causa da queda. O homem se afastou de Deus, o homem morreu espiritualmente. O homem passou a ser um idólatra. O homem tirou o Senhor do primeiro lugar. E agora, ao invés de restaurar, renovar a mente pela palavra, ao invés de buscar realmente estabelecer o reino de Deus no coração do homem, procura-se dar promessas desconcertadas em troca de comércio financeiro, dinheiro, em troca de campanhas financeiras, sacrifícios, holocaustos, mas na verdade o que o Senhor quer é obediência. O que vemos para todo lado hoje, este culto idólatra que o Senhor abomina, melhor fechasse essas portas. Homens que convém calar a boca. Homens que não pregam o evangelho do reino dos céus, mas o homem que vem para barganhar, para comercializar e para tentar agradar a carne dos ouvintes. Como a grande maioria dos homens nos últimos dias são carnais, então os falsos profetas procuram uma mensagem que agrade a carne. Mas assim como Jeremias, ele tinha uma outra mensagem e por isso era perseguido, porque todos falavam coisas boas. O povo estava desconcertado e ao invés de ouvir a palavra do arrependimento, estava ouvindo promessas, mas Jeremias era um profeta verdadeiro. Assim, nós vemos que todos os profetas são enviados, irmãos, como Elias, no meio de uma geração de tantos profetas de Baal. Sempre é uma voz que clama no deserto. Quando a mensagem é de Deus, ela tem um teor de emergência celestial, pois a qualquer momento a trombeta tocará, que as suas vestes estejam brancas em todo o tempo, sejam alvas suas vestes e não falte o azeite na sua cabeça. O que vemos é que quando uma mensagem ela é de Deus, ela não é popular. Como nos últimos dias quase todos são carnais, então deixarão de ouvir a palavra genuína para ter comichões nos ouvidos e procurarem mestres segundo as suas próprias concupiscências. Se vemos que a Bíblia disse como foi no tempo de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem, o que mais eles precisavam naquela época do que exortação? Se estamos no tempo do fim, o que mais nós precisamos senão a exortação, para que o homem, pela graça, se volte ao Senhor de todo o coração e realmente renuncie todo o pecado e se arrependa de verdade? Mas ao invés da palavra do arrependimento, da santificação, o que temos é entretenimento, o que temos são palavras de promessas para os desconcertados, profetadas, entretenimento sem parar e comércio sem parar, distraindo o povo de Deus no pecado e buscando apenas o que cai da mesa, pois a principal parte da herança, diz 1 Pedro 3,18, é o direito que nós temos de ter relacionamento cada vez mais profundo com Deus pela graça. Quando vemos que o que se vê hoje é uma mensagem totalmente carnal, e a Bíblia diz que a mensagem carnal, lá em Tiago 3, ela é diabólica. Esse culto idólatra é um culto que não busca realmente estabelecer o projeto original de Deus, a mensagem genuína de Deus, mas procura se agradar o homem caído e fazer dele um cristão mimado, o qual coloca suas necessidades pelos efeitos da queda em primeiro lugar. Não, queridos, o centro da mensagem é o reino dos céus, é a santificação, é o compromisso com o Senhor e com as vidas que ainda não receberam o Evangelho. Um povo temente, com bom testemunho, que sai do mundanismo, da carnalidade e da vaidade. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo que tem um compromisso diário de renovar a sua mente, que anda com Deus e com aqueles cheios do Espírito Santo, para poderem dar um bom testemunho e ganhar essa geração para o Senhor. Saiamos do culto idólatra e entramos no culto ao verdadeiro Deus, o Deus Santo, 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 em nome de Jesus.